imprensa, é muito difícil acompanhar tudo o que acontece no Congresso. São centenas de votações, debates e negociações acontecendo simultaneamente todas as semanas nas comissões e no plenário. Para ajudar a tornar o processo legislativo mais transparente, foi criada a Agência Câmara de Notícias. A ideia foi do Paixão, do antigo diretor, do então diretor da Secretaria de Comunicação. E a ideia era nós oferecermos aos veículos de comunicação tradicionais, rádio, televisão, jornais, revistas, o material, o conteúdo do trabalho que se fazia na Câmara dos Deputados, principalmente em relação aos trabalhos das comissões, que eram meio negligenciados. No início, a agência ela foi idealizada como fonte primária para a imprensa. Então, a gente tinha um serviço, até a nomenclatura das coisas era direcionada à imprensa, pautas, jargões, termos técnicos, né? Nós éramos 5 editores, né? Não tínhamos um corpo de repórteres próprio. Então, nosso primeiro desafio era fazer com que a reportagem dos outros veículos, rádio, jornal e TV, colaborasse com a agência e mandasse informações em tempo real para a gente. Inaugurada há 20 anos, a Agência Câmara noticia os debates e votações de todas as propostas em tramitação. Assim, é a única fonte de informação completa sobre o trabalho legislativo na Câmara dos Deputados. É um trabalho fantástico que a Agência Câmara faz, porque à medida que ela tem a capacidade de acompanhar tudo isso e tem espaço para noticiar tudo isso, acaba virando uma fonte incrível para diferentes segmentos. Eu acompanhei a produção das matérias na Agência Câmara e realmente é interessantíssimo, porque ali não a gente vai lendo a matéria e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 intertítulos, não é? E a cada intertítulo um tema diferente, um enfoque diferente. Imagina como seria complicado para os jornalistas ou para os profissionais de relações institucionais, por exemplo, das empresas ou das entidades, tanto patronais como entidades de trabalhadores. Imagina como seria complicado se eles tivessem de pesquisar e acompanhar o que está acontecendo. Essas informações, o único lugar onde você encontra nos órgãos de comunicação da Câmara dos Deputados. Então, na minha opinião, esses órgãos são indispensáveis, são insubstituíveis. Desde sua criação, foram mais de 230 mil notícias publicadas, grande parte delas reproduzidas pela imprensa e sites especializados. É muito trabalho levando a informação aí de dentro da Câmara dos Deputados para o maior número de pessoas em todos os cantos desse país, porque esse Brasil precisa cada vez mais de informação de qualidade, informação fidedigna do bom jornalismo. Como jornalista também acompanho para ter essa noção do que temas estão surgindo lá no Congresso, que é para onde fluem todos os temas, né? Para ver o que está se passando, o que as pessoas estão propondo, o que está sendo votado, o que está sendo debatido em comissões, né? Isso antes que vire notícia. Quando vira notícia, geralmente é quando não tem mais nada que se possa fazer a respeito. Como caixa de ressonância das demandas da sociedade, a Câmara dos Deputados é, no jargão jornalístico, uma mina de pautas. Essa diversidade de assuntos se reflete no número de projetos em discussão. São milhares, a gente não consegue fazer todos. Só sobre o tema pandemia de Covid-19, já foram apresentados 1.483 projetos. A gente já fez matérias de mais ou menos uns 500. Mas se começou a ser votado, se ele começou a ser discutido na comissão, a gente já faz matéria. Essa matéria, ela inclusive aparece na página de tramitação do projeto, como a explicação do projeto. A Agência Câmara é feita por profissionais abnegados e guerreiros, homens e mulheres dedicados ao seu trabalho e que se comunica muito bem e que transfere para a população brasileira, inclusive pautando determinados órgãos de comunicação nacionais de massa, pela importância e a transparência que o portal da Câmara tem. Gera uma diversidade de informações que mostra a riqueza do debate político que acontece
em Brasília e que muitas vezes os meios de comunicação tradicional não refletem. O noticiário produzido pela agência é um apoio importante para a mídia regional. É um projeto também de levar a informação que ocorre na casa legislativa mais importante do país para todos os municípios, para todos os estados, e nós sabemos que muitos veículos regionais, os pequenos órgãos de imprensa, eles não têm estrutura para ter um correspondente em Brasília. A gente tem uma dificuldade grande em manter uma equipe de jornalismo em Brasília. E nesse ponto aí o portal da Câmara vem muito a calhar, é uma ferramenta que nos dá um conteúdo muito pertinente, sem ter esse investimento, sem ter essa demanda aí de ter um profissional cobrindo. Muitas agências, a gente não é confiáveis. E o portal da Câmara, ele é o órgão oficial da Câmara dos Deputados. Então, é um órgão que vai nos dar um feedback e uma confiança. E é isso que a credibilidade que o nosso jornal do interior passa para os nossos leitores é a credibilidade das fontes que a gente passa para os nossos leitores. O jornalismo produzido pela agência segue os pilares da comunicação pública: isenção e transparência. Vocês estavam dizendo ali o que aconteceu, o fato nu e cru, sem adjetivação, sem juízo de valor, e as pessoas decidem. As pessoas leem, ela vê lá uma opinião favorável, uma opinião contrária, e ela tira a sua própria conclusão. Eu acho que a comunicação que ela faz é de caráter público, é de interesse público, e isso é fundamental para essa diversidade de informações que toda democracia precisa ter.